tenham essa responsabilidade nesse momento. O estudo é sofrimento, o estudo é difícil, mas é necessário, é importante que vocês tenham uma boa formação, sempre. Pessoal, antes de eu começar a aula, hoje de manhã eu percebi com os alunos da manhã, porque a gente estava conversando no comecinho da aula da manhã sobre o grupo de pesquisa, né? Vocês vão participar do grupo de pesquisa amanhã? Do Marcelo, meu, do Matheus, do grupo Direito e Memória. Eu vi que tem bastante gente do primeiro ano inscrita. Vocês vão fazer a participação lá? Que bom, fico feliz. É muito legal, é um grupo de pesquisa cadastrado na CAPES, no CNPq. Tem produções a cada 6 meses de livros, né? A gente produz livros, é um grupo que já está ativo faz mais de 2 anos. Que o Marcelo e o Matheus, a gente vem coordenando esse grupo. É muito importante ter esse tipo de estudo na graduação. E quando eu estava conversando com o pessoal da manhã hoje sobre o grupo, eu percebi que muitos de vocês, pelo menos o pessoal da manhã, não sabe, não tem familiaridade, ou não tem tanta, pelo menos, familiaridade com o currículo Lattes. Vocês estão na mesma situação? Vocês sabem o que é o Lattes? Estão familiarizados com o currículo Lattes? Me digam aí. Não. Pois é, às vezes são detalhes que pra gente, na estrutura acadêmica, é tão óbvio que a gente acaba não passando isso, né? Como se fosse uma coisa óbvia para todo mundo. E, pessoal, eu vou então, se vocês me permitem, tomar um tempinho da nossa aula aqui para explicar isso para vocês. Porque, meus caros, currículo Lattes é a sua certificação, é o seu mapeamento, é o seu cadastro federal acadêmico, né? Toda a sua vida acadêmica obrigatoriamente deve estar no currículo Lattes, né? Obrigatoriamente. É muito importante que vocês saibam como ele funciona, que vocês saibam o que ele é, porque toda a estrutura acadêmica obrigatoriamente tem que passar pelo currículo Lattes, meus caros. O currículo Lattes é uma plataforma do governo federal, do Ministério da Educação, mais especificamente, é uma plataforma ligada, né, de um dos órgãos do Ministério da Educação, né, que é o CNPq, né, que é o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, né, e de Pesquisa. É uma plataforma ligada à Receita Federal, uma plataforma ligada ao Ministério da Educação, e é um mapeamento e todas as suas atividades acadêmicas de pesquisa, suas atividades acadêmicas extracurriculares, aquelas que pontuam a referência da sua vida acadêmica, em qualquer lugar que você for, vai ser pedida por forma do Lattes, porque o currículo Lattes do CNPq é a plataforma oficial federal. E vocês todos são obrigados a tê-lo, né? Essa conversa surgiu porque o pessoal estava me perguntando de manhã o que eu tenho que levar, né? Eu tenho que me cadastrar no grupo de pesquisa, eu tenho que dar meu RA, etc. Daí eu falei para o pessoal, não, na verdade, se você permanecer você quiser permanecer, né, no grupo de pesquisa, você vai me passar seu CPF para eu te cadastrar como membro de grupo de pesquisa no currículo Lattes. Daí o pessoal não sabia exatamente o que era o Lattes, ou pelo menos não estava familiarizado com isso. Vejam só, pessoal, amanhã a gente vai ter o grupo de pesquisa, né, que é um projeto científico acadêmico. É um projeto acadêmico extracurricular, que ele tem produção científica, né, que ele tem debate científico, e ele faz parte do seu currículo. Kimberly, ainda a gente não está pedindo cadastro. Então, você pode participar a partir de amanhã. A gente vai começar a cadastrar daqui um mês e meio. Por quê? Porque a gente vai ver se o pessoal, quem que vai ficar, né? Porque normalmente começa muita gente, depois tem uma debandada, então a gente espera mais ou menos um mês, 2 meses para começar os cadastros,
né? Para quem for realmente ficar ativo no grupo, né? E, por exemplo, né, esse grupo de pesquisa é uma linha de pesquisa, um projeto de pesquisa, que faz parte do seu currículo acadêmico, né? Não precisa se inscrever, Kathleen, só aparecer lá, tá? Tem um grupo no WhatsApp, tá? Não sei se você já está no grupo, né? Não sei se vocês já estão no grupo. Se vocês não estiverem no grupo do WhatsApp, Direito e Memória. Grupo de Pesquisa Direito e Memória. Se vocês não estiverem no grupo, vou falar para vocês mandarem um WhatsApp para o temido professor Marcelo Piratelli, que ele que está administrando o grupo de pesquisa lá, tá? Que eles colocam vocês no grupo de pesquisa e lá tem um link para o Zoom, né? Porque obviamente vai ser pelo Zoom o grupo nesse momento, né? Que a gente vai discutir o texto A Peste do Alberto Camus, né? Então é bem interessante. E bem, pessoal, toda a sua vida acadêmica tem que estar presente no Lattes, tá? No currículo Lattes. E todos vocês devem ter o currículo Lattes, todos vocês têm que ter esse seu mapeamento acadêmico, você tem as suas pontuações acadêmicas, que eu já vou explicar para vocês como funciona, tá? E tudo isso tem uma série de implicações práticas, né? Vejam só, eu vou abrir para vocês aqui a plataforma Lattes. Tá? Vou abrir para vocês a plataforma Lattes aqui para vocês observarem. Daí vocês vão seguindo aí e vocês vão ter que fazer o de vocês muito em breve, né? Vejam só, pessoal. Lattes.cnpq.br é o site da plataforma Lattes, né? O site do CNPq para, né, para a estrutura acadêmica, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, sei lá, vou abrir o meu, para vocês terem mais ou menos uma ideia como ele funciona, o que vocês vão ter neles. Se eu não me engano, o meu tá aqui. Como que é o formato dele, etc, né? Vocês vão observar que o currículo Lattes é como se fosse um currículo mesmo, é uma página sua sobre a sua vida acadêmica, né? Então, você vê bem simples a apresentação dele, né? Tem um mini currículo que você mesmo declara, né? Mas esse mini currículo é só para apresentação, porque o que importa são os cadastramentos que você vai fazendo a partir disso, né? Então, aqui a gente tem uma identificação, endereço profissional. Daí, aqui começa a sua vida acadêmica, formação e titulação, né? Então, aqui você vai colocar as suas titulações, né? Aqui vocês vão colocar, por exemplo, graduação em andamento, né? Vocês ainda estão na graduação, e vão cadastrar lá. A Faculdade de Maringá tem o seu próprio cadastro lá no currículo. Então, vocês vão cadastrar que vocês estão fazendo graduação em Direito nesse momento, e conforme vocês forem concluindo, vão colocando as demais estruturas, né? Vão possivelmente colocar formação complementar, né? Então, se você tem pós-graduação, algum outro tipo de atuação complementar. Vai colocar também sua atuação profissional, né? Onde você trabalha, mas principalmente concentre-se em atividades acadêmicas, né? Então você vai colocar aqui seu histórico profissional, mas isso aqui ainda não é a parte principal do currículo Lattes, né? Aqui começa a sua vida acadêmica, né? Essa parte aqui de linhas de pesquisa só vão ser aplicadas quando vocês começarem pesquisas, né? Iniciação científica, né? Eu tenho 2 linhas de pesquisas ativas, né? Atualmente, porque eu faço pesquisa, eu desenvolvo pesquisa, né? Nessas estruturas. Peraí, cadê o chat aqui? Não estou conseguindo abrir o chat. Peraí, eu vou parar e começar de novo. Que é isso aqui, mano? Tá, é fraco esse aqui ainda. Cadê? Aqui. A linha de pesquisa, projetos de extensão, que vocês veem aqui, grupo de pesquisa Direito e Memória, que é o nosso grupo de pesquisa, né? Que tem eu, Marcelo e o Matheus. É por aqui que eu cadastro vocês. Vai aparecer também para vocês, membro do grupo de pesquisa. Aqui também tem o membro do grupo de pesquisa Direitos Fundamentais, que é com o Paulo Roberto, que é com o professor Paulo Roberto.
também é na faculdade, né? Isso daqui é um projeto de extensão, que vocês também participarão, aqueles que tiverem interesse, né? Isso conta essas pontuações. Daqui tem outras estruturas, membros do corpo editorial, revisor de periódico, áreas de atuação para você ser identificado, idiomas, prêmios. Daí começa a parte importante, a mais importante de todas. Produções. Aqui, pessoal, que vocês vão colocar os artigos que vocês publicam. Aqui que vocês vão colocar os capítulos de livros que vocês publicam, os artigos publicados por vocês. É nessa área aqui, essa área aqui, que é a grande, importante área de pontuação do currículo de vocês. Isso aqui é importantíssimo que você tenha. Isso daqui é todo setorizado. Vejam só, você clica no negócio, é cadastrado, porque tem os números, você abre o artigo que você publicou, né? Já te manda para a revista que você publicou, se ela tiver versão online, né? E você coloca todos os códigos. Isso aqui é de extrema importância, meus caros. É de extrema importância. Eu vou começar a falar de pontuações logo mais. O currículo Lattes de vocês, basicamente, tem que ser feito para constar a sua produção acadêmica, né? E logo depois vem outras publicações, né? Produção técnica, entrevista, demais tipos de produção técnica, bancas, né? Claro que vocês ainda não vão participar de bancas como membro de banca, mas em breve vão participar também, né? Bancas de mestrado, bancas de graduação, eventos que vocês participam, né? Organizações de eventos, orientações depois que vocês se formarem. Mas dá para ter uma ideia aqui para vocês que a função do currículo Lattes, basicamente, é que que toda a sua vida acadêmica tenha sido mapeada. E, pessoal, todas essas suas produções acadêmicas têm pontuações. O que significa pontuações? O CNPq, ele atribui pontuações para cada qualidade de atuação profissional da sua pesquisa. Como assim? Eu quero fazer um mestrado, vamos supor. Para você entrar no mestrado, o que te coloca dentro do mestrado? Duas coisas. O seu projeto bem feito e a sua produção acadêmica. É assim que se faz um projeto, é assim que se faz um processo seletivo de mestrado, né? Você tem que ter um bom projeto de pesquisa, uma boa proposta de pesquisa e seu currículo acadêmico ser bom. E você vai contar pontos a partir das suas publicações. Por exemplo, publiquei em uma revista. A revista tem estratificação A, B, C. Tem essas estratificações. Cada uma tem uma pontuação maior ou menor. Publiquei num livro. O livro tem pontuação X. Participo de grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa tem pontuação X. Isso vai contando pontos para a sua entrada nas pós-graduações, por exemplo, né? Então, cada elemento vai ter a sua pontuação específica, né? Cada elemento vai ter sua pontuação específica. E é muito importante, pessoal, que vocês façam essa pontuação específica, que vocês tenham essas pontuações para a vida acadêmica de vocês. Imagina só, é mais importante que isso. Terminei a faculdade, quero fazer um mestrado com bolsa. O que significa bolsa na pesquisa, pessoal? Bolsa na pesquisa não significa você não pagar, porque existem bolsas de pesquisa por exemplo, em faculdades públicas. Então, bolsa não tem o mesmo significado, por exemplo, de você receber uma bolsa para não pagar uma mensalidade. A bolsa de pesquisa é você receber do Estado para ser pesquisador, né? É assim que eu trabalho nas minhas pesquisas desde a graduação. Na graduação tive bolsa, no mestrado tive bolsa da CAPES, no doutorado tenho bolsa da CAPES. O que significa isso? O Estado paga para você produzir pesquisas. E você só conquista essas bolsas tendo boas pontuações e boas publicações e todas elas estiverem documentadas no seu currículo Lattes. Então vejam a importância disso. Olha que maravilha. Você ganhar para poder pesquisar. Você ser um pesquisador, de fato. A sua pesquisa ser financiada pelo Estado, pela CAPES, né? É extremamente importante isso. Matheus, o Marcelo, todos nós fizemos, todas as nossas pós-graduações, etc., a gente fez com bolsa. A gente foi financiado pelo Estado para produzir
nossas pesquisas. A gente ainda é financiado pelo Estado para produzir nossas pesquisas por conta dessas pontuações. Né? A Kimberly está perguntando como se cadastra. Bem, Kimberly, é assim, muito fácil. Você entrou no Lattes.CNPq, você coloca cadastrar novo currículo. Aqui você vai colocar uma série de informações suas. Né? Essas informações vão ser cruzadas com a Receita Federal, com o seu CPF, né, com a sua instituição. Vai demorar uns 2, 3 dias aí depois, provavelmente depois do seu cadastro, para o seu Lattes ficar ativo. Por quê? Vai ser observados várias questões. Vai ser observado se você tem, se a faculdade, você está matriculada mesmo, como assim? Quando você começa aqui, a gente cria sua vida acadêmica no MEC, a gente cadastra você no Ministério da Educação. Então esses dados vão ser cruzados para ver se você realmente está declarando que você é acadêmica. Você vai colocar seus dados pessoais para ver se você é você mesmo. E você faz o cadastro ali por cadastrar novo currículo. Né? Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Só para preservar meus dados pessoais aqui. Rapidinho. Bom, daí, quando vocês tiverem a liberação do sistema, vocês vão estar aqui diante dessa tela, né? Onde vocês vão colocar dados gerais, identificação, endereço, idioma, né? Formação acadêmica e titulação, daí você vai adicionando sua formação acadêmica assim aqui. Produções, né? Livros e capítulos, você adiciona suas produções de livros, artigos, projetos. Então você vai encontrando todas as possibilidades aqui de registro, aqui inclusive registros técnicos, ó, patentes, registros, outros tipos de publicação. Aqui deve estar presente toda a sua vida acadêmica. Aqui deve estar presente toda a sua vida acadêmica. Então, vocês são acadêmicos. Vocês são acadêmicos. Por conseguinte, todos vocês devem ter o currículo Lattes. Então, façam quanto antes o currículo Lattes de vocês. Cadastrem já suas produções. Esse ano, daqui a pouco, a gente tem o congresso, não tem? Você já vai colocar lá no seu currículo Lattes participação de congresso. Além de participar do simpósio da faculdade, vou publicar um artigo no simpósio da faculdade. Então, você vai colocar no seu currículo Lattes participação em congresso e apresentação de trabalho. Mas eu vou apresentar o trabalho no congresso e também o meu trabalho foi escolhido para fazer parte do livro do congresso. Então, vou colocar no meu Lattes participação do simpósio, apresentação de trabalho no simpósio e publicação de capítulo de livro do simpósio. Então, aí, ó, só nesse evento você pode ter 3 aplicações no simpósio. É importante, né, que as informações sejam sempre atualizadas. Né? Eu, por exemplo, costumo retirar do meu Lattes a cada 5 anos as coisas antigas. Por quê? Porque elas não têm mais tanto, elas não contam tanto depois de 5 anos na sua vida acadêmica, né? Mas ainda assim é extremamente, e eu também tenho, vocês ainda que estão na graduação têm que colocar tudo no Lattes, tem que colocar tudo que tem no Lattes, tudo que vocês têm. Depois, quando vocês forem para pós-graduação, daí vocês começam a colocar só aquelas informações que têm mais pontuação, porque as que têm menos pontuação, às vezes, não são tão boas para você já em área de pós-graduação. Então, você restringe um pouco mais o que você coloca, mas isso vocês vão aprendendo com a prática da pesquisa de vocês. Então, é extremamente importante que vocês possam fazer isso o quanto antes. Alguma dúvida, meus caros? Não, professor, muito obrigada por explicar. Valeu. Qualquer coisa a gente está à disposição, tá? E a gente vai auxiliando vocês. Esse sempre foi um trabalho meu aqui na faculdade, né? Antes de pegar a coordenação geral do curso, eu era coordenador da pesquisa aqui na faculdade, né? Tecnicamente eu ainda estou na coordenação da pesquisa, porque ainda a gente não nomeou o novo coordenador da pesquisa, mas eu sempre vou estar ligado a essa parte, vocês sempre podem contar comigo para essas questões de interesse em pesquisa, de vida acadêmica, tá?
Bom, pessoal, achei necessário que a gente fizesse essa relação, né? Professor, Oi, Luciana. nós temos que cumprir uma carga horária extra, assim, de atividade extracurricular, né? Sim, sim. Desde o primeiro ano, né? Desde o primeiro ano. E agora com a pandemia, como não está tendo, seria essas online, essas... Isso. Geralmente, Lucimara, a gente tem um pouco de receio de aceitar esses eventos online, mas eu, nesse momento, como ele está extremamente excepcional, o critério que eu estou usando é um evento que é ligado ao direito? É ligado ao direito. É um órgão registrado no Ministério da Educação? É registrado. Então, estou aceitando, não estou vendo se é online ou se não é online, porque de fato os eventos são online, vão ter que ser online, então a gente está aceitando todos esses eventos que podem ser feitos online. E se a gente não conseguir cumprir essa carga horária agora, professor? Porque, por exemplo, eu trabalho o dia todo, né? Uhum. Então, assim, não tô tendo muito tempo para tá vendo, assim, às vezes teve um curso esses dias, mas era de manhã. E eu não consegui participar por causa da questão do trabalho. Sim. E que se a gente não conseguir, como vai ficar essa questão? Daí, Luciano, você dá uma ligadinha lá na secretaria para falar com a Iara, se você não conseguir cumprir, tá? Porque daí vai ter um requerimento específico para ver como que a gente vai fazer no caso. Que a gente daí, nesse caso, a gente vê caso a caso. Tá bom, então. Obrigada, professor. Imagina. Bom, meus caros, então vamos lá. Tomamos aí um tempinho de aula, tá? Uma meia hora de aula, que não foi do conteúdo constitucional de fato, mas eu acho que é um conteúdo essencial que deve ser observado. Acho que não foi uma perda de tempo. Eu acho extremamente importante porque tem coisas que ninguém para explicar pra gente, né? Daí a gente tem que se virar. Eu mesmo sempre tive que me virar com essas coisas. Então acho importante que vocês tenham essa orientação desde já. Bem, pessoal, aula passada a gente ficou falando de várias estruturas de direitos sociais, né? E agora a gente vai entrar numa extensiva área de direitos sociais que tem que ser reconhecida especificadamente, né? Que a gente vai estudar ela separadamente, né? Com muito cuidado, né? A gente vai estudar essa estrutura, que ela é bem exaustiva, tem muitas estruturas e ela normalmente é estudada separadamente. E assim a gente vai fazer. Dentro desses direitos sociais, a gente vai começar a entender os direitos sociais relativos ao trabalho. Esses direitos são tão importantes, pessoal, que eles estão no artigo separado. Eles estão em 3 artigos, na verdade. Então, existe o artigo 6º que a gente viu na aula passada, que ele determina os direitos sociais em geral. O artigo 7º, 8º e 11º, eles já tratam mais especificadamente de direitos sociais ainda, só que os relativos ao trabalho. Eles dão especificidades aos direitos sociais do trabalho, né? Por quê, pessoal? Nós temos, desde a construção da Era Vargas, uma aplicação de direitos sociais, e a grande revolução dos direitos sociais no Brasil foram feitas a partir dos direitos sociais aos trabalhadores, né? A gente teve uma revolução industrial tardia, né? E com isso, o Estado começa a aplicar direitos e proteções aos trabalhadores, né? De forma especial. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que na Era Vargas a consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT, é instituída, e com isso direitos sociais são aplicados, e o Brasil tem todo um movimento, né, de aplicação dos direitos sociais, que é até bem interessante, né, porque no Brasil a gente tem uma inversão, a gente começa pela ideia de direitos sociais para depois começar a aplicar direitos individuais. E um dos papéis mais bem elaborados no Brasil até então são os direitos sociais relativos ao trabalho. Eles são muito bem elaborados e a Constituição protege eles de forma especial, né? É bem interessante a parte constitucional referente à garantia dos direitos do trabalho. Muito em breve, mais especificadamente a partir do ano que vem, né, quando vocês estiverem no 2º ano ou 4º semestre, vocês vão ter aula
vocês são do noturno, então vocês vão ter aula com o professor Robertson. Se forem de manhã, vocês vão ter com o Alessandro Zeni, de direito do trabalho, de direito material do trabalho, né, para entender direito do trabalho a fundo. Só que o fundamento do direito do trabalho é um direito constitucional, né? O que vocês vão aprender ano que vem é a CLT, as leis trabalhistas. Mas todo o fundamento do direito do trabalho é um direito constitucional presente na esfera dos direitos sociais. Então, o fundamento originário das leis trabalhistas do Brasil, eles têm uma certa imutabilidade constitucional, né? Você pode mexer em algumas questões do trabalho, mas existem determinadas relações de trabalho que elas são imutáveis porque elas são protegidas pela Constituição por meio do Instituto dos Direitos Sociais, né? E é mais ou menos isso que a gente vai estudar, né? Que a gente vai estudar. A gente pode esquematizar isso da seguinte forma, né? Então, quando a gente fala de direitos sociais relativos ao trabalho, né, desses direitos sociais relativos ao trabalho, a gente pode dividir eles em 2 patamares, né? As relações individuais de trabalho, né, que estão presentes no artigo 7º da Constituição Federal. E, por outro lado, a gente pode falar das relações, né, dos direitos coletivos dos trabalhadores, que está no artigo 8º e 11º da Constituição Federal. Está no artigo 8º e 11º da Constituição Federal. Bem, mas qual seria a diferença disso? Aqui nos direitos, nas relações individuais, a gente tem várias garantias em relação ao funcionário, ao indivíduo, ao trabalhador quanto a si. Ou seja, direitos pessoais desse indivíduo. Ué, mas direitos pessoais como que estão agregados a direitos, não estão nos direitos individuais, são direitos sociais? Porque existe uma massificação universal a esse grupo de trabalhadores. Então, não se aplica diferentemente ao trabalhador A, B e C. Ao núcleo daquele que trabalha, se aplicam direitos a todos igualmente. Só que a gente divide porque essa primeira função aqui, ela tem o sentido de garantir constitucionalmente os seus direitos individuais no trabalho, os direitos individuais do trabalhador, que a gente vai ver aqui, né, mais especificadamente. Enquanto os direitos coletivos, eles são mais amplos, né? Como, por exemplo, direito de associação, né, de associação profissional, ou também chamada de sindical. Né? Ou seja, um sindicato, ele é um direito individual? Não, ele é um direito atribuído a uma diversidade de uma classe específica de trabalhadores. Né? O direito de greve, né? O direito de greve, ele existe a greve constitucional, que ela segue determinadas regras e é uma garantia de classe também, no ponto de vista constitucional. A gente tem também o direito à substituição processual, a gente já vai ver isso, tá, pessoal? Direito de substituição processual. A gente tem aqui direito de participação. E, por fim, o direito à representação classista. Bem, hoje a gente vai começar com essa segunda hipótese. Tá? Hoje a gente vai começar tratando desses direitos coletivos. Por quê? Porque a aula que vem a gente fala da sequência de direitos individuais e fala um pouco mais sobre elas.
porque a sequência de direitos individuais tem uma grande lista que a gente vai exemplificando, né, nesse sentido. Tá? E aqui a gente pode começar a tentar debater, hoje a gente vai falar então de direitos coletivos dos trabalhadores previstos na Constituição brasileira, né? Previstos na Constituição brasileira, e eu peço que tomem nota, então, dessa sequência aqui de direitos coletivos presentes no artigo 8º e no artigo 1º. Né? Vejam bem, meus caros. Então a gente está falando basicamente aqui, né, desses direitos sociais, né, coletivos do trabalho, que a gente pode dizer que são aqueles exercidos pelos trabalhadores, né, não individualmente, mas coletivamente. Ou melhor, aquele direito que é aplicado no interesse de uma coletividade. Né? Eles agem no interesse de uma coletividade. E nesse interesse coletivo, eles são classificados nessa estrutura que a gente colocou aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Sim, Andréia, a reforma trabalhista, ela não chega de fato a ser uma política pública, ela não chega a ser necessariamente uma política pública, mas se você encontrar algumas das modificações da reforma trabalhista, elas integram ações coletivas, né? Ações que vão exigir ação estatal sobre determinadas estruturas coletivas. Ali você vai encontrar uma ideia de política pública, sim. Né? Ali você vai ter essa possibilidade. Existe a possibilidade de você fazer o trabalho aí, sim. Né? Qualquer coisa depois a gente conversa, manda e-mail, qualquer coisa assim, que a gente conversa sobre essas possibilidades para fazer sobre a reforma. Desculpe. Bom, pessoal, então vamos começar. O primeiro, né, direito, que é o direito de associação profissional sindical, está presente ali no artigo 8º, logo no caput do artigo 8º, né, da Constituição brasileira, colocando que é livre a associação profissional sindical, né? A gente está falando necessariamente de sindicatos aqui, mas também daquelas classes não representadas por sindicatos, mas que são apenas associações. Né? Mas coloca liberdade, ou seja, o Estado não pode controlar ou limitar a atuação de classe, né? de classe profissional. Né? Veja bem, você está lá, você, por exemplo, funcionário de industriário, né? E você você faz parte do sindicato dos industriários, dos funcionários dos industriários, mas você acha que sua representação é muito ampla, não integra muito bem os seus direitos. Então, como você trabalha em indústria de produção, sei lá, de sorvete, e você quer abrir um sindicato dos industriários de produção de sorvete, o Estado não pode impedir, porque você vai justificar que você quer uma associação profissional ou um destacamento sindical para defender os seus interesses específicos que nos interesses mais macro estavam deixando a desejar na sua atuação. Né? Isso acontece muito com associação, né? Conselhos também dentro das partes de associação. Por exemplo, a separação do Conselho de Engenheiros, não é, do CREA para o Conselho de Arquitetos, né? Se separaram justamente por conta dessa possibilidade. Ou seja, aqui a gente tem uma função bem específica sobre que a lei não vai poder exigir autorização do Estado, né, para a fundação, para a criação, para a fundação de sindicato. Né? Mas, claro, né, a gente tem que ter ali que existe uma ressalva no sentido burocrático, ou seja, vai precisar do órgão competente, então o Estado pode sim limitar, não proibir a associação sindical,
mas ele criar regulamentos, por exemplo, para criar associação sindical, você tem que seguir esses regulamentos. Isso não é proibir, tá? Isso é dar regramentos. Então, isso pode, não se confunda a dificultação para abrir um sindicato, burocraticamente, da proibição. O que o Estado não pode fazer é proibir, de fato, fazer uma proibição, de fato, dessa associação, dessa estrutura sindical, dessa associação sindical. Assim como o Estado também acaba sendo vedado, a criação, vamos dizer assim, de uma organização sindical em qualquer grau, né, que vai representar a mesma categoria na mesma base territorial. Né? Ou seja, deve-se garantir também a independência e soberania do sindicato de classe. Né? O Estado não pode criar outro para concorrer com ele. Né? Bem, o que é esse sindicato? Né? O que é uma associação profissional sindical? A gente tem que entender, pessoal, que a Constituição garante que o sindicato é aquele que é responsável pela defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria representada por esse sindicato. Né? Inclusive questões judiciais e administrativas. Tá? Então aqui a gente vai ter toda a estrutura, a definição da estrutura legal, da Assembleia Geral, né? Da obrigação de participação, da não obrigação de participação, daquela estrutura que foi bem polêmica recentemente, da contribuição sindical. Então tem toda essa estrutura que vai ser amoldada e garantida pela Constituição. Estão entendendo aqui? Beleza. Bem, já talvez cabe lembrar, né, é uma informação interessante para a gente lembrar, que tem o parágrafo único do artigo 8º que vai estabelecer que essas disposições de sindicato também se aplicam a sindicatos rurais, colônia de pescadores, sabe? Essas questões. Então, apesar de não estar numa lei específica, se aplica da mesma forma, né? Isso é só uma informação extra. Também. Bom, o segundo ponto que a gente pode ver aqui é o direito de greve, né? Isso está no artigo 9º, né? Que vai falar para a gente que é assegurado o direito de greve, né? Competindo aos trabalhadores decidir sobre a sua oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam defender por meio disso, né, pessoal? Claro, existem limitações do direito de greve, né? E a lei vai definir os serviços ou atividades essenciais, aqueles que não podem fazer greve ou podem fazer greve parcialmente, né? Isso a lei pode fazer. E vai dispor sobre atendimento às necessidades inadiáveis de comunidade, né? Podendo conter abusos, né? Abusos podem ser contidos, né? Mas, enfim, isso tudo do direito de greve vai estar, vocês vão estudar em direito do trabalho, porque vai estar presente na Lei 7.783, né? De 1989. 1989, no caso, ano de meu nascimento, né? Que no caso faz 31 anos no sábado que vem, né? 31 anos de meu nascimento no sábado que vem. Podem me mandar presentes. Olha só que interessante. Pessoal, o direito de greve ele tem que ser estabelecido porque é reconhecido como um direito. Porque daí o pessoal fala, por que se reconhece o direito de greve, né? Daí você pode me falar, porque greve é coisa de vagabundo. Quero ver, o cara faz greve no dia de semana, tinha que fazer no sábado para não atrapalhar ninguém. Gente, por favor, vai. A greve é um instrumento que eu não estou julgando se quando ele é mal ou bem utilizado, mas é um instrumento de pressão muito importante, né? Principalmente a gente tem que pensar em classes massivas de trabalhadores, principalmente em grandes indústrias, em grandes empresas,
Às vezes a negociação trabalhista, ela acaba sendo muito desfavorável para uma classe trabalhadora, né? E existe uma concepção da demonstração de força do trabalhador, né, na paralisação, né? A paralisação, ela é um elemento final de demonstração de força e união trabalhista. É muito importante o direito de greve para muitas categorias, né? Para muitas categorias, porque em muitos casos, se não há paralisação, não há uma negociação justa, né? De salários, etc. É claro que a gente vai ter exceções, etc., mas é um elemento protegido pela estrutura constitucional, justamente porque é um dos elementos que ainda dá muita força para negociação, né, para negociação entre patrão e empregado, que muitas vezes é injusta, né? É o que eu sempre falo para vocês, pessoal. Negociar, né? Negociar com o patrão muitas vezes é impossível, né? É aquela coisa. Você quer negociar, então vai embora que eu contrato outro. Então esse tipo de direito controla esse tipo de relação abusiva, né? Sobre classes de suficiência diferente. É um instrumento, é uma conquista social extremamente importante, né? Mas, claro, o Brasil tem toda aquela questão sobre essencialidade, né? Por exemplo, polícia não pode fazer greve. E tem toda uma polêmica a respeito disso, né? Sobre você ter uma classe que não pode fazer greve, né? Isso já foi discutido muito, tem toda uma discussão constitucional a respeito disso, porque a polícia militar, a gente tem, eu sei que vai ter dois pesos para a gente fazer isso, né? Mas é claro que a polícia militar é uma atividade essencial. Então tem uma greve da polícia militar, como teve, por exemplo, no Espírito Santo, que teve todo um caos de segurança pública. Mas ao mesmo tempo, e a gente não pode ignorar isso, graças a essa pressão, você teve muitas exonerações e muitos sacrifícios ali, mas você teve um reajuste salarial da Polícia Militar do Espírito Santo muito próximo do satisfatório, sendo que haviam mais de 20 anos sem reajuste deles, ou seja, precisou chegar no caos para que o Estado, né, no caso que o patrão é o Estado, né, pudesse dar direitos básicos, né? Então, vejam, aqui, aquela greve que houve no Espírito Santo só reforça a força do direito de greve, né? Só que tem essas essencialidades, são questões complicadas de se discutir, né? Porque, de fato, greve da saúde, greve da polícia militar, ou mesmo da polícia civil, são questões complicadas, né? Porque a gente está lidando com essencialidades mesmo, né? Mas gera um debate, esse debate é muito prolífico que a gente pode discutir muito bem aqui nesse debate, né? O STF, né, ele entendeu que alguns serviços públicos, em razão da essencialidade, né, que a gente está falando aqui, deveriam ser prestados na sua totalidade, né? Então é uma decisão que está lá na reclamação 6.568 do STF. É um assunto legal, um assunto bem polêmico, mas um assunto bem interessante, né? É um assunto que tem uma força bem interessante. Alguma dúvida até aqui, meus caros? Estão entendendo? Alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. entendendo. Beleza, então. Legal que ficou confuso, né? Porque eu falei, alguma dúvida? Tá tranquilo? Daí vocês colocam não. Daí eu não sei se não tá tranquilo ou se não tem dúvida. Mas eu entendi. Bom, em sequência, a gente já começa umas questões mais técnicas aqui, pessoal, que eu vou colocar mais para vocês explicar o conceito geral, como eu estou fazendo aqui, para que vocês entendam que são garantias constitucionais, mas sempre lembrando que o aprofundamento dessas questões vocês terão em direito do trabalho. Aqui vocês têm que identificar só
o que a Constituição define como imutável, né? O que a Constituição protege como norma constitucional, né? Nesses sentidos aqui. Substituição processual, pessoal, que vai estar lá no artigo 8º também, no inciso 3º aqui, tem relação direta, cadê meu negocinho aqui? Tem relação direta com a atividade sindical. Um é consequência do outro, né? O sindicato aqui, ele é obrigado a fazer a defesa dos direitos e interesses coletivos, né? Daqueles que eles representam. Inclusive judicialmente, né? Existem ações coletivas do trabalho, por exemplo. Isso é substituição processual. Em vez de você entrar com o seu processo, o seu sindicato, ele pode e deve, caso você não tenha recursos financeiros, etc., ou para definir coisas gerais para você, ele substitui você na ação judicial, né? O seu sindicato, ele te substitui numa ação judicial coletiva. Então, é um direito seu também ser representado coletivamente pelo seu sindicato, né? Caso, claro, se não for seu interesse, se você não quer que o sindicato te represente, você não é obrigado. Mas é seu direito, por isso que eu falo, é direito, não é obrigação, né? Não dever. É direito seu que o sindicato represente você em juízo, né? E até administrativamente. Certo? Bom, já no direito de participação aqui, pessoal, é bem simples. O artigo 10º ele vai garantir para a gente aqui que vai ser assegurada a participação de trabalhadores empregados em colegiados de órgãos públicos, né? Que tenham interesses, que hajam interesses profissionais, né? Previdenciários, etc. A questão aqui é a seguinte: sempre que tiver um órgão público, né? Sempre que tiver um órgão público, esse órgão público tiver colegiado, que vão definir estruturas que afetam direta ou reflexamente trabalhadores, os sindicatos eles podem indicar, ou se não houver sindicatos, os próprios trabalhadores podem se apresentar para fazerem parte desses colegiados, para participarem dos debates. Ou seja, todo debate público sobre estrutura de direitos do trabalho são debates que são obrigatórias a participação, não podem ser vedadas a participação dos trabalhadores. Então, por exemplo, negociação sindical, o trabalhador pode participar e não pode ser impedido de participar. Órgãos públicos definindo novas taxas de direito previdenciário, etc. Os trabalhadores podem participar, né? Gustavo está perguntando se mandado de segurança coletivo pode ser um exemplo de direito à substituição processual nesse caso sindicato. Pode sim. O mandado de segurança coletivo, ele é apresentado, no caso do trabalho, né, do direito do trabalho, é apresentado pelo sindicato em nome dos trabalhadores. Como não é o trabalhador em si, individualmente, que entrou com o mandado de segurança, e sim o sindicato em termos coletivos, então você, Gustavo, é um trabalhador da setor tal, e vamos supor assim, você teve uma negociação sindical sem a participação mínima de quórum do sindicato, e mudou o piso salarial da sua categoria. Então, o seu sindicato vai entrar com mandado de segurança, mas o seu sindicato vai entrar em mandado de segurança não em nome do sindicato. Ele vai entrar no seu nome e no nome de todas as outras pessoas que foram atingidas. Então, por ter entrado no seu nome, é uma substituição processual. Entendeu? Bem, por isso que o trabalhador tem direito de participar de atos públicos que venham a interferir diretamente ou indiretamente na sua atividade laboral de sua classe, né? Isso a Constituição garante ao trabalhador. E, por fim, direito à representação classista, tá? Que está lá no artigo 11,
que essa aqui ela é um pouco mais específica, pessoal, porque ela só se aplica a empresas que tenham mais de 200 empregados registrados, né? Se a empresa tiver mais de 200 empregados, né, então aqui é bem específico, com empresas com mais de 200 empregados, se aplica esse direito constitucional. Empresas com menos que isso não se aplicam esse direito constitucional. Vai ser assegurada pela Constituição, tá, a eleição de um representante dos trabalhadores, dos empregados, com a finalidade exclusiva de promover aos trabalhadores o entendimento direto, o entendimento direto entre empregados e empregadores. Ou seja, se a empresa tem mais de 200 empregados, você tem que ter uma representação de classe não só no sindicato, mas dentro da empresa. Então, a empresa tem mais de 200 funcionários, tem mais de 200. Eu gosto de falar funcionário e empregado, não gosto de falar colaborador. Porque colaborador, para mim, é uma palavrinha que substitui a palavra, uma palavra que aparentemente seria ofensiva que alguém trabalhar para você. Colaborador, nada. Trabalhador, né? Empregado. Colaborador é muito, né, coach, né? Aqui eu não tenho empregados, eu tenho colaboradores. Colaborador. Quero ver se levar o cara para fazer churrasco na sua casa. Quero ver se dá aumento pro cara quando ele precisa, né? Funcionário, não tem nada de colaborador, não. O cara não está colaborando, o cara está trabalhando o que precisa, né? Eu não gosto desses termos, sabe? Colaboradores. Vamos fazer aos nossos colaboradores uma palestra motivacional. Né? Enfim. Vou alienar a tradução diz, vou alienar meus empregados aqui para eles trabalharem mais e eu fingir que estou ajudando eles. Desculpa, gente, às vezes eu me revolto. E não é com o conceito, não. Esse é um conceito natural da humanidade, do capitalismo, etc. É óbvio que se você tem uma empresa, você vai querer que seus empregados trabalhem e rendam. O problema para mim é esse mascaramento da realidade. Para que mascarar a realidade, sabe? Não tem sentido o mascaramento da realidade. Para mim fica muito mais fora de uma estrutura ética ficar mascarando o negócio com incentivo, com motivação, com um momento de todos levantar-se, dar um abraço. É humilhante, pô. O meu colaborador, para que isso? A gente sabe qual é a realidade da coisa. Todo mundo sabe qual é a realidade do negócio. Ninguém é otário, né? Não é para o cara ficar motivado. Você quer motivar seu empregado? Dá dinheiro para ele, né? Claro que eu estou sendo exagerado aqui, pessoal, mas vocês entenderam o meu ponto, né? Aumento e um pouquinho de respeito, sei lá. Principalmente, né, Richard? Principalmente. Eu acho que é melhor... Direito de um pouquinho de voz, né? Digamos Exato. assim. Nem chegaria ao ponto de greve, digamos assim, né? Se você tem respeito, se você Funcionários segue tivessem um pouquinho de voz. Eu sempre falo isso, se você tem respeitos mínimos, se você segue a legislação e tudo mais, você não precisa de colaborador, né? Não precisa de nada disso. O trabalho é uma venda de tempo, gente, não é um sonho, né? Tem uma frase que eu sou contra nesse mundo, o trabalho dignifica o homem. O que dignifica o Por homem... que o senhor é contra, digamos assim? Porque o que me dignifica, Richard, é ficar em casa jogando videogame. Televisão. Dignifica? Acho que é. Peraí. Dignificar, tipo assim, é sentir prazer, professor? Não, é tornar digno. Tipo assim, eu ficar em casa jogando, eu fico mal. É um negócio gostoso, digamos Pois assim. pô. Isso que é digno pra mim. Conforto, né? Conforto. Tá certo. Uma linha de raciocínio, claro. Tem um negócio que eu costumo fazer sempre uma piada com isso. Que é esse aqui, ó. Deixa eu abrir pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei uma imagenzinha com uma resoluçãozinha melhor aqui.
Essa aqui tá. Deixa eu ver se eu consigo salvar ela aqui separadinha para ficar mais bonitinho. Vai depender da interpretação, né, professor? Como vai dignificar um homem. É lógico, não tenha dúvida. Pô, não consigo abrir essa imagem sozinha aqui, queria tanto mostrar. Aqui, ó. Consegui. Eu não consegui abrir ela sozinha. Vou polemizar agora, hein? Vamos ver se vocês. Se ninguém. Eu fico tentando criar polêmica com vocês ficam em silêncio. Ó, sabe o que é isso aqui? Aqui tem escrito Arbeit macht frei. Isso aqui significa em alemão o trabalho liberta. Esse aqui é a entrada do campo de concentração de Auschwitz. Ai. O trabalho liberta quando você, tipo assim, trabalha, por exemplo, para fazer uma faculdade, igual a gente está fazendo. Eu acho que a questão, eu faço essas ironizações, etc., mas é uma questão mais assim da gente desmistificar certas coisas, porque a modernidade, o que me incomoda não são os conceitos em si. A modernidade que a gente vive, ela costuma tentar substituir determinados conceitos, principalmente, tentar amenizar determinadas coisas que não precisam ser amenizadas. Né? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo vai trabalhar, muita gente gosta de trabalhar, mas o trabalho é uma obrigação. Né? O trabalho é uma obrigação devida. O trabalho é um direito social, inclusive, que a gente tem para produzir, para ter função social, né? Para que o Estado possa funcionar. Né? Vamos dizer assim, é uma espécie de mal necessário. A gente passa grande parte da nossa vida no trabalho. Nossos desenvolvimentos próprios são feitos no trabalho. Né? Ou seja, o trabalho tem uma função social. E não tem problema nenhum que o trabalho tenha uma função social. O que eu não gosto desses mascaramentos de tentar trazer o negócio como uma coisa incrível, porque isso me parece que a gente está tentando matar um pouco da nossa humanidade. A gente trabalha, tem que trabalhar, deve trabalhar, faz parte da sociedade, é importante para a sociedade o trabalho, mas o trabalho não é a vida. Né? Definitivamente, o trabalho é isso, Adriano, dormindo e trabalhando, é a vida real. Isso no que não pode acontecer. A gente é viciado em trabalho. A gente só trabalha, e nossas famílias, nossos amigos, nosso tempo sozinho, né? Nossas reflexões, isso que é a minha preocupação. A gente vive num mundo que glamoriza o workaholic. A gente vive num mundo que glamoriza a pessoa que é viciada em trabalho. Isso não é glamorizável. Né? O trabalho tem que ter função social. O trabalho tem que fazer a sociedade prosperar, tem que fazer a sociedade girar. Cada um tem suas funções de trabalho. Mas não é glamorizável. Né? A pessoa trabalha e a esperança de todo mundo que trabalha é poder se aposentar um dia. Né? Então essa é a grande questão aqui. E aí, alguém... ninguém vai polemizar comigo, junto comigo, não? Professor, Diga, André. então, eu concordo com isso, mas eu também concordo com a frase. Eu acho que esse sentido que você está dando é um sentido assim, mais amplo, né, para ela. Mas eu acho que o trabalho é importante para todo mundo, ele traz dignidade, sim. Não só o trabalho, como também outras coisas. E, logicamente, que essa frase usada lá no campo de concentração de Auschwitz foi com um sentido completamente deturpado, né? Totalmente nada. Se entrar nessa questão aí. Mas eu acho que eu acho que o trabalho ele é importante, e principalmente também agora a gente tem visto nessa situação da pandemia a função social, o convívio social. Eu acho que o trabalho proporciona além do trabalho em si. Tem outras coisas que ele agrega. Essa é a minha opinião. Entendi. A única coisa que eu acho que eu completaria na sua frase, que eu colocaria da minha parte na sua frase, André, na sua colocação, eu acho que essa ficaria meio justificativa aqui.
as consequências do trabalho te dignificam. A sua dignidade, o trabalho é uma das questões que vai permitir o seu acesso à sua dignidade. E o que eu coloco nesse ponto é que me preocupa muito como a gente vem tratando o trabalho ultimamente. É que a gente não está na sala agora. Agora na sala de aula seria maravilhoso, né? Porque eu olharia para quantos de vocês estariam no celular uma hora dessa, né? Impedindo que a mente de vocês possam ter um lugar, um espaço próprio. A minha sensação é que essa geração que a gente está, e geração não no sentido de mais novo, mais velho, não sabe mais viver sem fazer, sem produzir. O que seria esse espaço próprio, professor? O espaço próprio, imagina só, Richard, qual foi a última vez que você não fez nada? E quando eu digo fazer nada, é não ficar no celular, não assistir uma série, não assistir um filme, é refletir. A última vez que você parou e refletiu. Professor. Oi, Carlos. Tem um livro lá que é o Ócio Produtivo, né? Isso, O ócio produtivo tem uma... É criativo, né? O ócio criativo. Criativo, que criativo. Também é produtivo. Tem uma passagem nietzschiana que eu gosto muito, né, que é o elogio ao vagabundo, né, que o Nietzsche faz. Porque isso é uma questão que a gente perdeu, a preguiça, né? Na verdade, a gente não é mais preguiçoso, na verdade, a gente é ansioso, né? A minha grande preocupação foi o que a gente virou, né? Eu fico muito preocupado com isso. Máquinas, né? Eu só trabalho, por exemplo, né? Por exemplo. E por opção, né? Porque eu trabalho em várias coisas, porque estudar também é um trabalho, né? Durmo tarde, acordo cedo. E eu tenho consciência disso e ao mesmo tempo eu tenho consciência que provavelmente daqui 30, 40 anos talvez eu me arrependa disso, né? Porque às vezes a gente vê a vida passando, né? A gente só vê a vida passando. Essa é a minha grande preocupação com a nossa sociedade atual, porque eu vejo muitas pessoas ansiosas, né? Ao mesmo tempo que a gente conseguiu julgar a depressão como uma doença, a gente não conseguiu julgar a ansiedade como uma doença, porque a ansiedade é produtiva, porque a ansiedade te obriga a fazer, enquanto a depressão é antiprodutiva. É óbvio que ela vai ser uma doença, ela te derruba. Ela não permite a sua produção. Mas a gente vai discutir muito isso daqui 2 anos. Peço paciência de vocês de apenas... A ansiedade faz a gente sofrer por antecipação, né? Por antecipação. Por apenas 2 anos. Eu sei, e quanto à questão que a André falou, sim, André, eu sei, eu concordo. É uma radicalização que eu estou colocando, né? É toda uma radicalização. A estrutura de Auschwitz, do trabalho liberta, ela chega a ser uma perversão, né? O que se tem ali é tentar dar uma cara, que é uma crueldade sobre o próprio conceito. É você falar para aquelas pessoas que estão ali que o trabalho delas vai libertar a alma delas. E claro que em fatores bem separados, bem distantes em grandeza, mas a minha preocupação é que a gente esteja chegando no nosso próprio campo de concentração, que a gente mesmo esteja se colocando nessa prisão. Porque a gente vai falar dessas questões, mas a gente precisa viver um pouco, né? A gente precisa viver. Mas é claro que eu concordo com você, o trabalho é extremamente importante, o trabalho gera dignidade. O que gera indignidade muito é o desemprego, né? Todas as questões. É uma radicalização, mas... Eu acho que é o equilíbrio, né, professor? Que está difícil de alcançar hoje em dia, na modernidade. Eu não sei se a gente sabe mais o que é equilíbrio, não. Não sei, sinceramente eu não sei se a gente conhece mais o equilíbrio. Tudo é muito em excesso. Quantas horas a gente fica no celular, né? Todas as nossas horas. A Adriana tá falando ali que ela gosta de fugir da correria, professor. Aí você falou também aquela hora, né? A gente só foca na aposentadoria. Pois é. Pra termos justamente esses momentos de lazer. Sim. Né? E no dia a dia?
como que um cara que trabalha o dia inteiro, né? Tipo assim, vê seus filhos passando fome, vamos supor. É. Ele vai ter esse momento de lazer. Ele chega em casa, ele não sabe se ele vai poder comprar comida amanhã. E aí? Como é que ele vai ter esse negócio, esse tempo sozinho, digamos assim, para pensar? Esse tempo de não fazer nada, como o senhor falou aquela Pois hora. é. Né? E, Levar o direito a esse tipo de pessoa poderia ser um grande projeto justamente para a gente colocar lá no currículo Lattes. Não poderia? Dá para a gente fazer um projeto mais ou menos assim? Nossa, você poderia. O problema é que esse é um dos projetos mais ambiciosos do mundo, né? Que é a gente levar dignidade para as pessoas muito além das coisas, né? Tem aquela frase lá, não lembro qual que era o filósofo lá, penso, logo existo. O Descartes. Mas é isso aí. E aí, pessoal, alguma questão? Alguma questãozinha aí, meus caros? Tá. Então, o que vocês fazem para me ajudar um pouquinho, tá? Para a gente conversar melhor a aula que vem. A aula que vem, então, a gente vai para os direitos individuais do trabalho para encerrar essa questão, tá? Dêem uma lidinha no artigo 7º para mim. Eu vou colocar textos também para vocês lá no AVA, para vocês darem uma lidinha nisso. Mas deem uma lidinha no artigo 7º, que já ajuda bastante vocês terem uma noção do que a gente vai falar na aula que vem sobre esse direito social, tá? Alguma questão? Muito obrigado a vocês que participaram dessa aula. É sempre muito gostoso ouvir vocês. Eu sinto muita falta de ouvir vocês, tá? Nossa, que falta que tenho de poder estar na aula debatendo, olhando para vocês, vendo a reação de vocês nos debates. Isso é uma falta que eu sinto muito, porque as minhas aulas de constitucional sempre foram muito pautadas na possibilidade de vocês me falarem as coisas, porque o direito constitucional é muito bonito de se discutir, né? Eu sempre gostei muito de polemizar, sempre gostei muito de ouvir as digressões de vocês, e eu sinto muita falta desses debates. Então, aqueles que estão, e eu sei que é difícil para vocês também, às vezes, debaterem daí da casa de vocês, às vezes tem mais pessoas em casa, não querem atrapalhar outras pessoas da casa de vocês. Mas mesmo assim, eu agradeço a boa vontade do pessoal que abre o microfone, fala, que digita aqui no chat. É muito prazeroso a gente poder falar essas coisas, tá? Mas certamente, André, esse tipo de debate levanta porque são várias pessoas, uma olhando para a outra, daí uma discorda aqui, outra concorda ali, daí é muito gostoso. Eu sinto muita falta disso. Claro, a gente ainda pode voltar esse ano e, de qualquer forma, no terceiro ano a gente vai estar em filosofia, que o debate é muito mais acirrado, né? Mas eu mesmo agradeço por vocês aí que estão debatendo, que estão falando. Isso é muito importante para essa aula. O direito constitucional, para mim, só funciona com esse tipo de exercício. Esse tipo de exercício é essencial para a gente desenvolver, entender o que é direito constitucional, porque ele é ambíguo, ele é polêmico, ele é confuso. Se não fosse o STF, nem precisaria existir, né? Se o direito constitucional não fosse complicado nas suas ambiguidades, para que STF? Vocês têm constitucional no segundo ano, não comigo, Gustavo, não é comigo, com o professor Nicola, né, que é juiz da Fazenda, mas o direito constitucional do segundo ano é outra espécie de direito constitucional. Aqui a gente tem um direito constitucional dos direitos abstratos da Constituição, né? No segundo ano, vocês têm mais uma espécie de processo constitucional, vamos dizer assim. No segundo ano, vocês aprendem ações constitucionais, vocês aprendem ação direta de inconstitucionalidade, movimentação do STF, habeas corpus, mandado de segurança. Então, é mais uma prática constitucional, né? Esse ano a teoria constitucional e ano que vem é a prática constitucional. Beleza, então, pessoal. Bom final de semana para vocês. Descansem bem, estudem, façam lattes de vocês.
Deem uma lidinha nas coisas, tudo de bom. Até semana que vem e até mais.